Hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre as características, ou anatomofisiologia vascular, ou seja, vamos falar sobre os vasos sanguíneos, vamos falar como que acontece a circulação de sangue por esses vasos, o que mantém esse fluxo constante de sangue dentro dos vasos sanguíneos, que na realidade tem uma importante função, né? Que é conduzir sangue para todo o corpo e de alguma forma permitir a drenagem de substâncias que devem ser excretadas pelos diversos sistemas de excreção do corpo. Então a gente vai fazer uma abordagem geral sobre as características desse sistema, dessa parte do sistema circulatório. Então, nossos objetivos: analisar a correlação entre fluxo de sangue entre o coração e o corpo humano, e aí nós vamos falar sobre o trajeto da grande e pequena circulação, inevitavelmente. Nós vamos analisar as características dos vasos sanguíneos, que são, na realidade, os responsáveis por mover esse sangue dentro do corpo humano, para os tecidos, entre os tecidos e de volta ao coração. Então, vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente sempre sabe que o ponto inicial de todo o processo de circulação se relaciona ao coração. Circulação é considerado o marco inicial do processo circulatório, porque ele é uma câmara de chegada e uma câmara de saída de sangue. E essa câmara de chegada e de saída está diretamente relacionada aos vasos sanguíneos. Então nós temos vasos que chegam ao coração e temos vasos que saem do coração. Não podemos esquecer que o coração anatomicamente, como já foi até abordado lá em coração, quando estudamos o órgão coração, ele se divide em duas câmaras do lado esquerdo e duas câmaras do lado direito. As câmaras do lado esquerdo formam o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a câmara do lado direito, o ventrículo direito e átrio direito e ventrículo direito. Lembrando que essa separação, essa divisão é fundamental para nós conseguirmos dividir as características de sangue arterial e sangue venoso. A concentração que está diretamente relacionada à passagem desse sangue pelos pulmões e pela circulação corpórea, mas também tem essa relação importante ao coração. Então, primeira parte que nós temos que estudar, ou seja, o sangue ele circula pelo corpo em duas circulações. A primeira, que é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Então essa circulação é uma circulação específica que acontece entre o coração, pulmão, coração. Então o sangue ele sai do coração e vai para o pulmão e ele volta do pulmão para o coração. Então a função dessa pequena circulação é realizar as trocas gasosas. Lembrando que as trocas gasosas elas acontecem entre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Mas a principal função da pequena circulação ou circulação pulmonar é realizar essas trocas gasosas, E lá no sistema respiratório a gente explica melhor como que é essas trocas gasosas. Então, a pequena circulação ela tem um fluxo, e é importante que a gente entenda onde começa a pequena circulação e aonde termina a pequena circulação. A função da pequena circulação, quando a gente fala de trocas gasosas, é na realidade modificar o sangue com característica venosa para tornar esse sangue com característica arterial. De uma forma geral, de uma forma bem simples, entendemos assim: o sangue venoso ele tem uma menor concentração de oxigênio e uma maior concentração de gás carbônico. Então sempre assim, nós temos uma maior concentração de oxigênio em relação ao arterial. Cabe a gente entrar nesse detalhe, ou seja, quando eu pego o sangue venoso em relação ao arterial, o sangue venoso ele tem menos oxigênio do que o arterial. Só esse detalhe. Mas os dois têm oxigênio. E a mesma coisa do venoso para o gás carbônico. O sangue venoso ele tem uma maior concentração de gás carbônico em relação ao arterial, que tem menor concentração de gás carbônico. Aqui eu não quero dizer se o sangue tem mais oxigênio ou tem mais gás carbônico. Apenas quero especificar que o sangue venoso ele tem, na realidade, em relação ao arterial, uma menor concentração de oxigênio e uma maior concentração de
gás carbônico. Então, esse sangue venoso, ele tem que chegar aos pulmões para que aconteça uma troca, ou seja, há uma excreção de gás carbônico e uma maior absorção de oxigênio. E aí existe uma modificação nas concentrações desses gases, tornando assim um sangue de venoso para arterial. E aí qual é a característica do sangue arterial? Ele tem uma maior concentração de oxigênio e uma menor concentração de gás carbônico em relação ao sangue venoso. Então, aonde começa essa pequena circulação? A pequena circulação, ela começa no ventrículo direito. O ventrículo direito, após realizar sua sístole, né, sístole ventricular, ele lança esse sangue para os pulmões através das artérias pulmonares. O fluxo é a artéria do tronco pulmonar e essa artéria do tronco se divide em duas artérias pulmonares. As artérias pulmonares encaminham esse sangue venoso para o interior dos pulmões e nos pulmões acontecem as trocas gasosas lá entre os capilares pulmonares e os alvéolos pulmonares. Uma vez que acontece a troca, esse sangue ele vai retornar do pulmão para o coração. E aí existe a modificação de sangue venoso para sangue arterial. E esse sangue ele retorna ao coração pelas 4 veias pulmonares. As 4 veias pulmonares são responsáveis de permitir o retorno desse sangue ao coração, que desemboca no átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo é o ponto final que determina o término da pequena circulação. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente observa a imagem, a gente consegue identificar a primeira parte, quando observamos a parte de cima, observem que ilustrativamente nós colocamos o sangue venoso como um sangue de cor azulada, mas é só uma ilustração. A gente observa que na parte superior a artéria pulmonar está conduzindo esse sangue venoso para o pulmão, há uma troca e ele retorna, lá está escrito a aurícula esquerda, na realidade é o átrio esquerdo, sangue vermelho, mais avermelhado, arterial para o interior do átrio esquerdo. Então essa é a que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar, que tem o papel importante de realizar as trocas gasosas. E aí nós temos a outra parte da circulação, que é chamada de grande circulação. A grande circulação é aquela que permite que o sangue seja distribuído para todo o corpo, certo? Esse sangue rico em oxigênio seja distribuído para todo o corpo, para todas as células, uma vez que essas células utilizam o oxigênio, inevitavelmente pelo processo de produção de ATP, há uma reação de produção de gás carbônico. E esse gás carbônico, ao cair na corrente sanguínea, ele deve ser excretado. Então, ele tem que retornar ao coração para ser excretado por via pulmonar. Por isso que a gente fala, grande circulação é desenvolvida entre o coração e o corpo humano. Tá? Então, o mesmo sentido, tem um fluxo que vai e um fluxo que volta. Qual é a primeira etapa? O objetivo dela? Oxigenar as células dos órgãos e tecidos, que é chamada de circulação arterial. E a segunda etapa, tamponar e excretar o gás carbônico produzido pelo metabolismo celular. É a circulação de retorno, é a circulação venosa. E como a pequena circulação, ela tem um começo e tem um fim. Então aí tá. Onde começa a grande circulação? Ela começa no ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, ele lança sangue arterial para o interior da artéria aorta, e elas, através de suas ramificações, conduz sangue para todo o tecido, sangue com grande concentração de oxigênio. Uma vez que há a utilização desse oxigênio, esse sangue ele recebe agora uma grande quantidade de gás carbônico do metabolismo de troca e ele se torna agora não mais um sangue arterial. Isso acontece lá a nível capilar e celular. Ou seja, acontece entre os capilares e as células do corpo humano. Eu não estou falando mais de pulmão. Uma vez que esse sangue sofreu novamente uma modificação, passou de arterial a venoso, ele tem que retornar ao coração. Então ele retorna ao coração pela circulação sistêmica, por meio das veias cava superior e veia cava
inferior. E o seio coronário, que é na realidade a própria veia que drena, que recebe o gás carbônico do metabolismo cardíaco. Então, as veias cava superior, inferior e o seio coronário, elas vão desembocar no interior do átrio direito, com uma característica de um sangue carbonizado ou um sangue venoso. Então, a grande circulação, ela tem uma direção oposta à pequena. Lembrando que a pequena, ela começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. Já a grande começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Os objetivos das duas são diferentes. A da pequena circulação de realizar as trocas gasosas e a grande circulação de ofertar oxigênio para os tecidos e remover os metabólicos de gás carbônico produzido pelos próprios tecidos.